dia, crianças. Bom dia, quinto ano. Nós estamos começando mais uma semana. Ainda não é a forma ideal que a gente deseja, as aulas presenciais, mas é o que nós temos para hoje e nós vamos agradecer a Deus por isso também. Coloquei uma frase para nós iniciarmos bem a nossa semana. Que Deus ouça suas orações, seus pedidos e coloque em seu coração serenidade e conforto para que a jornada se torne leve e a vida restaurada. É com esse bom dia bem especial que eu inicio a semana, pedindo a vocês que cada um dê o melhor que puder para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de conhecimentos. Então, já coloquem aí o material de vocês pertinho para a gente não perder nem um minutinho da nossa aula. E vamos estudar hoje pronomes pessoais. Mas antes, claro, nós vamos fazer a oração e em seguida corrigir a nossa atividade, só depois que a tia passa o conteúdo da aula de hoje. Convido a todos vocês para nós rezarmos juntos, pedindo a proteção também da nossa mãezinha do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência e guiai os nossos passos. Nós continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com as proteções do nosso Pai do céu e da nossa mãezinha, nós começamos a nossa semana de hoje e eu já peço a vocês que coloquem o livro na página 35, porque nós vamos iniciar a correção da nossa atividade. Roteiro da aula de hoje, pronomes pessoais, explicação da atividade, antes de tudo a nossa correção. Na aula passada, nós trabalhamos com um poema visual chamado Velocidade. A palavra que o autor tentou criar aí no poema está bem claro, bem nítido, não é, gente? A palavra velocidade. Essa palavra ela foi formada a partir de outra, ou seja, de um adjetivo, mais uma terminação. Alguém conseguiu aí descobrir qual é o adjetivo? Veloz, exatamente, a terminação dade, que nós formamos o substantivo felicidade. Na aula anterior, eu expliquei direitinho como nós devemos chamar cada um desses pedacinhos, não é? Dessas terminações. Nós aprendemos que antes da palavra, o pedacinho que a gente coloca se chama prefixo. É o que a gente coloca antes do radical. O que a gente coloca após o radical se chama sufixo. E eu coloquei aí 2 exemplos de prefixo e sufixo, com a palavra feliz e com a palavra alma. Feliz, colocando prefixo, fica infeliz. Colocando um sufixo, fica infelizmente. Se eu colocar apenas o sufixo, eu tenho felizmente, não é? Mas se eu colocar prefixo e sufixo, infelizmente. O mesmo acontece com alma, forma desalmado. Eu coloquei o prefixo des e eu coloquei o sufixo dó. Na segunda questão, nós temos algumas palavrinhas que nós vamos transformar usando sufixos. Por exemplo, eu tenho uma palavra rápido. Eu usando o sufixo eis, eu formo rapidez. A palavra cortês, usando o sufixo ia, cortesia. Observe que perde aí o acento, não é? Tanto em rapidez como em cortês. Rápido é uma proparoxítona, é acentuada. Já rapidez, a sílaba tônica é a última sílaba, é uma oxítona. Na letra C nós temos cruel com o sufixo dade, crueldade. Esperto com o sufixo esa, esperteza. Bom com o sufixo dade, bondade. Chato com o sufixo ice, chatice. Ok? Vamos agora para a nossa terceira questão, onde ao invés do sufixo vocês vão colocar o prefixo, vão colocar o que vem antes. E aí nós temos lê, relê, cortês, descortês, perfeito, imperfeito, contente, descontente.
Observe que nessas palavrinhas aí nós não perdemos o acento. Cortês permaneceu descortês, oxítona acentuada, ok? Na quarta questão, além de vocês formarem a palavra utilizando o prefixo ou o sufixo, vocês vão dizer a que classe gramatical ela pertence. Se ela é verbo, se ela é substantivo ou se ela é adjetivo, ok? Só lembrando que é um verbo, é aquela palavrinha que mostra pra gente uma ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é um adjetivo? É aquela palavrinha que caracteriza, seja algo positivo ou negativo, ela dá características. E ela dá essa característica para o substantivo, que é um substantivo, todas as coisas, seres, pessoas, objetos, animais, inanimados ou não, ok? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 10 mais fazer. Nós formamos desfazer. E aí eu pergunto a vocês, que classe gramatical é essa? Fazer, desfazer, é uma ação, é um verbo, ok? Em mais graça mais ado. Graça sozinha é uma coisa. Quando eu coloco prefixo mais sufixo, eu formei engraçado. E engraçado é uma característica, não é? É alguém que faz graça. Então, nós temos um adjetivo. Na letra C, nós temos a palavra congelar, que eu usei o prefixo des mais o sufixo mento. Descongelamento. Congelar pode muito bem ser um verbo, não pode? Eu congelo, tu congelas, não é? Já descongelamento é um substantivo. E nós temos aí na quinta questão, para vocês fazerem basicamente o contrário. Nós temos aí a palavra alegria, beleza, refazer e infeliz. Então você vai dizer, gente, como é que você chegou à palavra alegria? Qual é a palavrinha que eu poderia colocar aí, que é um adjetivo? Adjetivo alegre, mas eu coloquei antes ou depois? Após, não é? O sufixo ia, formei alegria. Como é que fica respondido? Adjetivo alegre mais sufixo ia. Beleza, vem do adjetivo belo mais o sufixo esa. Refazer, não tem sufixo, mas sim prefixo, não é? Prefixo re mais o verbo fazer. Infeliz, prefixo in mais o adjetivo feliz. Tranquila essa questão? Vamos passar para a nossa próxima. Nós temos aí, gente, formas e substantivos a partir dos adjetivos usados nas terminações indicadas. Nós temos aí, as terminações são sufixos, tá? Nós temos eis, ia, dade, esa, isse, dade. Olha o que é que nós vamos fazer. Nu mais eis, nudez. Muito simples. Pálido mais eis, palidez. Cortês mais ia, cortesia. Lembrando que palidez perde o acento, que cortesia também perde. Covarde mais ia, covardia. Cruel mais dade, crueldade. Bom mais dade, bondade. Mole mais e, lá na outra coluninha, lá em cima, moleza. Esperto mais esa, esperteza. Chato mais isse, chatice. Meigo mais isse, meiguice. Fraterno mais dade, fraternidade. Enfermo mais dade, enfermidade. Ok? Nós colocamos alguns sufixos e nós formamos novas palavras. Processo de formação de palavra, conteúdo da nossa avaliação parcial na semana que vem. Lembrando que nós temos aí adjetivos que a partir dos sufixos nós transformamos em substantivos, tá? Pálido, cortês, cruel, tudo isso aí são características, são adjetivos. A partir do momento que eu uso o sufixo eis, ia, dade, eu estou transformando esses adjetivos em substantivos. Nudez é substantivo, cortesia, covardia, crueldade, beleza? Vamos agora, gente, observar
como é que eu faço a transformação de substantivo em outro substantivo. Nós tivemos uma questãozinha dessa no nosso simulado, naquela atividade que nós fizemos de sondagem inicial. Nós temos aí o substantivo moça, que quando eu coloco ada, eu transformo em moçada, macaco em macacada, agulha em agulhada, jogo em jogada, braço em braçada e flor, florada. Observe aí que o sufixo ada ele pode transformar vários substantivos primitivos em derivados, ok? Na oitava, nós vamos trabalhar agora com a transformação do verbo em substantivo, do substantivo em verbo. Trabalhamos com o adjetivo, transformando-o em substantivo. Trabalhamos na sétima com o substantivo primitivo sendo transformado em derivado. E agora, na oitava questão, com o verbo sendo transformado em substantivo e vice-versa. Na primeira palavrinha, nós temos o verbo secar. Eu seco, tu secas, ele seca. Qual é o substantivo que eu posso transformar o verbo secar? Exatamente, secador. O secador é aquele aparelho que eu, inclusive, uso para secar o cabelo, não é verdade? E aí eu tenho agora um substantivo que se chama furador. Qual é o verbo, qual é a ação que eu uso para esse substantivo? Furar. Agora nós temos aí a palavra gravador, substantivo gravador. Qual é a ação? Qual é o verbo? Gravar. Purificador, purificar. E agora nós temos um verbo, grampear. Qual é o objeto? Qual é o substantivo? Grampeador. Ok? Tranquilo também, gente? Pois com essa atividade, nós concluímos o conteúdo de formação de palavras por derivação. Agora nós vamos entrar no nosso conteúdo de pronome. Os pronomes pessoais. Tanto os pronomes pessoais do caso reto, como os pronomes pessoais do caso oblíquo. E eu coloquei aí um quadro que não tem no livro de vocês para ilustrar melhor o que eu vou falar agora. Os pronomes pessoais do caso reto, gente, eu utilizo muito no meu dia a dia, porque eu estou sempre agindo, fazendo alguma ação. E para essas ações, para conjugação verbal, eu utilizo os pronomes pessoais do caso reto. Eles são 6 e estão no singular, são 3 pessoas no singular, e no plural, mais 3 pessoas. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu e eles são as 3 pessoas do singular. Nós, vós e eles são as 3 pessoas do plural. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são átonos e eles são tônicos. Nós aprendemos, às vezes, tudo misturado, não é? Nesse quadrinho eu coloquei separado, só para vocês observarem. Observem, inclusive, que o nós e o vós, ele se repete. Ele é caso reto e ele é caso oblíquo. Observe aí. Para o eu, quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo que eu utilizo para a primeira pessoa? No pessoal do caso reto, eu uso eu. E do caso oblíquo, eu uso me, mim e comigo. Para o tu, te, ti e contigo. Para o ele, ó, ali, se, si, consigo. Para o nós, nos, nós, conosco. Para o vós, vos, vós, convosco. E para o eles, os, as, lhes, repete o se, si, consigo. Gente, observem que os pronomes pessoais, além de variarem em número, como eu já falei, as 3 pessoas do singular e do plural, eles também variam em gênero. Aqui nós não temos, por exemplo, no ele, o ela, mas nós sabemos que ele ou ela, eles ou elas, tá? Além da tonicidade, os que são átonos e os que são tônicos, ok? Eu coloquei aí um textinho resumindo o que eu acabei de falar para vocês, falando do gênero, falando do número, falando da sua tonicidade, só para que vocês possam ter como apoio. E para ilustrar melhor o que eu falei até agora,
Nós temos aí no livro de vocês, na página 50, um texto que mostra alguns pronomes pessoais, ok? Quero que vocês acompanhem aí a leitura, coloquem um livrinho aí na página 50 e leiam juntos comigo. Esse assunto fez lembrar que lá na Jureia tem um rapaz que se chama Cleiton. Ele adora pegar caixetas e construir coisas. Rabeca, viola, tambor e até pandeiro ele faz. Um dia, o Renerval, pai dele, falou assim: Ô Cleiton, por que você não inventa uma arma para acabar com as mutucas? Ele matutou até que fez uma coisa que parecia uma espingarda e explicou: ela faz tanto, mas tanto barulho que todas as mutucas vão fugir apavoradas e nunca mais voltarão. Olha aí a ideia do Cleiton. Não é legal você estar trabalhando, você está fazendo armas, não é? Mas o objetivo do Cleiton não era atirar na mutuca, e sim fazer o barulho para que a mutuca sumisse. Mas o que é que eu quero que vocês observem? As palavrinhas que estão em negrito. Existem aí palavrinhas que são pronomes pessoais do caso reto. Elas estão em negrito. Ele adora. Observe aí a conjugação verbal, não é? Ele faz. Ele matutou. Ela faz. Nós temos aí o pronome pessoal do caso reto, ele e ela, certo? Terceira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto. Uma coisa importante que vocês precisam saber com relação à função do pronome pessoal é que ele substitui um substantivo. Eu digo muito isso para vocês quando nós estamos produzindo o texto, lembram? O nome do rapaz era Cleiton. Para não repetir o nome do Cleiton, por exemplo, várias vezes, o que é que nós usamos aí no texto? O pronome pessoal, ele, não é? Quando, por exemplo, nós utilizamos aí o substantivo espingarda, nós, para não repetirmos esse nome, nós usamos o quê? Ela faz tanto barulho. Olha como é interessante a função do pronome pessoal. Para o meu texto não ficar tão pobre, com palavras tão repetidas, eu posso utilizar o pronome pessoal e ele vai me ajudar, ele vai deixar o meu texto, como eu sempre falo para vocês, mais recheado, mais rico, não é? O pronome pessoal, ele é a classe de palavra que eu posso usar no lugar do substantivo, foi o que eu acabei de dizer. Na página 50, vocês vão ter aí a atividade, mas antes de vocês começarem a fazer a atividade, observem o que diz esse quadro. Cleiton adora construir coisas. Cleiton é o substantivo. Ele adora construir coisas. Ele é o pronome pessoal. Eu posso usar o pronome pessoal para substituir o substantivo Cleiton. Então, gente, separadinhos aí como estava lá naquele quadro que eu fiz para vocês. A primeira pessoa dos pronomes pessoais, do caso reto, eu, e do caso oblíquo, me, comigo, e no plural, nós, nos, convosco. A segunda pessoa, tu, te, contigo, vós, vos, convosco. E a terceira pessoa, ele e ela, no caso reto, ó, ali, se, consigo, eles, olha aí no plural, eles, elas, os, as, se, lhes, se, consigo. São todos os pronomes que vocês precisam aprender. E nós vamos compreender também o emprego desses pronomes, a função que ele tem dentro do texto, ok? Olha só, página 50, temos aí 3 perguntinhas sobre o texto. Vocês vão ler essas perguntinhas, vão ler novamente o texto para poderem responder. Página 51 é mais voltada para a parte gramatical. Circule os pronomes pessoais e, na terceira, sublinhe os pronomes pessoais. Na primeira, vocês vão apenas circular os pronomes pessoais. Já na segunda, além de circular, você vai escrever a que pessoa gramaticais eles estão correspondendo, não é?
Por exemplo, dei-lhe um presente ontem. Dei-lhe. Qual é o pronome que nós temos aí? Um pronome pessoal do caso oblíquo, não é? Lhe. E ele está na terceira pessoa do singular. Dei-lhe. Vamos fazer o mesmo com as outras frases. Passa um tracinho logo aí embaixo do pronome e em seguida diz a que pessoa ele se refere. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, ok? E aí, gente, nós temos a quarta questão. Na quarta questão, vocês vão ler o texto e em seguida vocês vão observar aí os pronomes que nós temos, elas, ele, e vocês vão dizer a quem eles estão se referindo. Elas quem? Ele quem? Certo? Vocês vão colocar aí os 3 pronomes e vocês vão dizer a quem eles estão se referindo. A atividade de hoje ela é curtinha, mas além da atividade de pronome, gente, eu estou colocando aí no grupo dos pais uma conjugação verbal para que a gente não esqueça. Nós vamos daqui a pouco entrar no modo subjuntivo e eu preciso que vocês saibam o modo indicativo direitinho. Então, tem uma conjugação verbal para que vocês possam fazer também, ok? A nossa aulinha de hoje ela vai ficando por aqui. Eu vou colocar no finalzinho desse meu vídeo um suporte para revisão, um vídeo educativo curtinho, resumindo o que eu falei até agora sobre pronome pessoal. Assistam até o final e a atividade está encaminhada, página 50, página 51. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro. Vamos começar a revisar os tipos de pronomes e vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso. Os pronomes pessoais se dividem em 2: pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeitos da oração. Quando estiverem na oração, serão sempre sujeitos. São eles: eu, primeira pessoa do singular; tu, segunda pessoa do singular; ele, ela, terceira pessoa do singular; nós, primeira pessoa do plural; vós, segunda pessoa do plural; eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas são pronomes pessoais do caso reto e serão sempre sujeitos em uma oração. Isso é muito importante você destacar. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo: ela riu alto demais. A palavra ela é um pronome pessoal do caso reto. Está no lugar do nome da pessoa e, como já vimos no vídeo sobre pronome, é portanto um pronome substantivo. O pronome ela é sujeito da terceira pessoa do singular do verbo rir. Segundo exemplo: eu gosto de matemática. Eu é pronome pessoal do caso reto, sujeito da primeira pessoa do singular do verbo gostar. Terceiro exemplo: tu sabes que eu gosto de estudar. Tu, pronome pessoal do caso reto, sujeito da segunda pessoa do singular do verbo saber. Temos também eu na oração, que é pronome pessoal do caso reto, sujeito da primeira pessoa do singular do verbo gostar. Bem fácil, né? Agora vamos para os pronomes pessoais oblíquos, mas antes eu quero pedir para que você já se inscreva no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Continuando, os pronomes pessoais oblíquos exercem a função de objeto na oração. Podem ser objeto direto e objeto indireto. Quanto à acentuação, podem ser tônicos, ou seja, são mais fortes, ou átonos, mais fracos. Os pronomes tônicos são afastados do verbo por preposição e os átonos ficam junto ao verbo. Veja na tabela. Então temos aqui a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira e segunda pessoa do plural. Temos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles do caso reto, que já vimos. E temos os pronomes oblíquos, átonos sem preposição e tônicos com preposição. Os átonos da primeira pessoa singular, me, da segunda pessoa singular, te, da terceira pessoa singular, o, a, lhe e se, da primeira pessoa do plural, nos, da segunda pessoa do plural,
plural, vos, e da terceira pessoa do plural, os, as, lhes e se. Já os tônicos, primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, si, ele, ela, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, si, eles, elas, consigo.